fenômeno que mudou o futebol. Hoje nós vamos falar sobre como a Kings League mudou e transformou o esporte que nós conhecemos. A Kings League surgiu de um pensamento do ex-jogador de futebol profissional Gerard Piqué, juntamente com o streamer Ibai Llanos e outros influenciadores digitais. A ideia era criar um torneio de futebol mais dinâmico e divertido, voltado para um público mais engajado em jogos online e transmissões. O objetivo era reinventar o esporte e tornar a modalidade mais semelhante a videogames, com regras alternativas, transmissões interativas, assim buscando uma maneira de fazer do futebol um esporte mais dinâmico. A Kings Cup teve algumas regras alteradas desde a última edição, que foi a Kings League. A partida começa em um jogador para cada lado, e a cada minuto de jogo entra um jogador para cada equipe, sendo 2v2, 3v3 e assim sucessivamente, até o minuto 7, onde as equipes estarão inteiramente formadas. A partida segue normalmente até o minuto 17, quando o gol passa a valer 2. A partir daí, roda-se um dado, com os lados 1, 2 e 3. Esse dado irá definir o número de jogadores para cada lado do minuto 20 ao 23. Depois do número 23, cada equipe pode usar as suas cartas de pênalti presidente ou carta secreta. O pênalti presidente pode ser ativado a qualquer momento do segundo tempo. O presidente desce da cabine do clube e vai bater um pênalti. A carta secreta também pode ser acionada a qualquer momento do jogo, podendo ser um pênalti reverso, gol duplo ou um jogador estrela, em que o gol desse jogador a qualquer momento da partida passa a valer 2. A partir do minuto 36 ocorre o match ball, que a equipe que está ganhando necessita de apenas um gol para vencer a partida, enquanto a equipe que está perdendo precisa reverter o resultado para ganhar. O jogo acaba quando uma das duas equipes realiza esse objetivo. Caso a partida tenha ficado empatada até o minuto 36, há uma disputa de shootouts, em que o vencedor leva 2 pontos e o perdedor leva 1. A Kings League é uma modalidade que ganhou muito espaço nas conversas sobre o esporte. Isso porque ela tem um estilo visual diferente, regras inovadoras e estilo de jogo mais rápido. Mas o principal é como ela se conecta com o público mais jovem, misturando futebol, entretenimento e internet. As partidas somam milhões de visualizações e são dinâmicas, com transmissões leves e que falam a língua da internet. O mais interessante é que trazem pessoas que nem sempre vieram do meio do esporte, mas que fazem parte do dia a dia do público. Influenciadores como Gaules, Toguro e Whindersson Nunes têm times na Kings League. Isso cria uma identificação forte, pois os fãs que já acompanham essas figuras passam também a acompanhar os times, ainda mais quando os presidentes estão ali, vibrando com a torcida e até participando das jogadas. Times como o Funkball trazem o funk para o jogo, um gênero super popular no Brasil. Já o Desimpedidos e a Loud são marcas que os jovens já conhecem e gostam, agora dentro desse novo formato. Outro ponto que ajuda muito é o acesso com transmissões gratuitas no YouTube, diferente do futebol tradicional, que muitas vezes exige assinatura. E os patrocinadores entenderam isso rápido. Marcas como os Trident, Biz e Netshoes estão investindo nesse público jovem, pois é mais vantajoso entrar em uma liga jovem em expansão do que competir no futebol tradicional, que é dominado por bets e contratos milionários. A Kings League tem um alto poder de transformar vidas e carreiras. Pela alta visibilidade e contato com muitas marcas e influenciadores, muitos jogadores tiveram suas trajetórias transformadas após as suas participações no campeonato. O maior caso é o de Kelvin Oliveira, hoje conhecido no Brasil todo como K9. Partiu, K9 bateu gelado! Ele já tinha sido eleito o melhor jogador do mundo de futsal em 2021, mas foi ganhar total visibilidade após sua participação incrível na Kings League World Cup em 2024. Hoje, ele é sinônimo de Kings League, sendo considerado o maior jogador de toda a história da competição. Outro caso é do jogador Lelete, da Fúria. Ele foi o grande destaque e artilheiro na primeira edição da Kings League no Brasil. O impacto dele na Fúria, que é o time presidido pelo Neymar, foi tão grande que o Santos Futebol Clube promoveu uma experiência de intercâmbio com ele e mais 2 jogadores da Fúria, o Jefinho e o Lipão. Nomes como Barata, Andreas, Davi Lari e Tuco também se destacaram, ganharam grande visibilidade após suas grandes participações na Kings League. Nós conversamos com o defensor dos Desimpedidos, André Ribeiro. Fique agora com os áudios e depoimentos dele. Eu vivia do amador de futebol de campo, de futsal também, né? E faço parte de alguns projetos sociais que acabam beneficiando crianças carentes, essas coisas assim. Então, eu não tinha mais essa vontade, assim, de jogar campo, até pelas últimas situações que eu passei, de clubes que não pagarem salário. Então, o futebol amador e o futsal supriam bastante essa questão de renda, essas paradas. Então, não tinha mais vontade de jogar campo profissionalmente, né? A Kings League, ela te dá uma visibilidade muito grande, né? Muito grande. Fechar, né? Patrocínio, marketing,
marketing, ela acaba te colocando na mídia, né? O que me colocou na mídia foi a Futebol 7 Brasil, eu fazendo parte da seleção brasileira, eu ia jogar um TST lá nos Estados Unidos, mas a Kings League tem uma visibilidade muito grande, até acredito pela questão de presidentes ser influencers, youtubers, então muita gente acompanhando, então isso traz também pra gente, para os atletas, né? Para os atletas, uma visibilidade enorme. Então a Kings League nos permite isso, dá um salto maior, dá uma visibilidade maior também, mas uma responsabilidade maior também. Tem jogadores tanto de campo como futsal, ótimos jogadores, né? Jogadores que talvez a gente nunca pensou de repente em pisar num futsal, que são hoje pisam na Kings League. Então o nível ali é bem alto mesmo, o nível é elevado. Exige mais do atleta também, de ser mais focado, ser mais comprometido. Então para quem, como é o meu caso, né, que queria campeonatos, ligas sempre de alto nível, para te manter também no alto nível ali, a Kings League hoje acredito que é o topo, assim, né, pra gente que tá dentro tanto do amador como do futsal, como na Kings League. A Kings League não depende só do teu rendimento, tem o escalonado, carta secreta, pênalti do presidente, foge muito do nosso controle, né, de repente nós vamos treinar uma semana toda dentro de um padrão de um time e de repente o meu presidente vai errar um pênalti, pra gente os caras vão fazer um gol e a gente perdeu o jogo. É muito diferente, assim, é bastante coisa pra tu ficar prestando atenção. É óbvio, é um entretenimento maravilhoso, eu gosto desse entretenimento, mas se fosse pra escolher, preferiria que fosse na regra normal, mas se fosse regra normal da futsal. Bom, nós estamos aqui com os organizadores da Royal Cup e com os presidentes do Aster FC. A Royal Cup é um campeonato amador com base no estilo da Kings League. Hoje a gente vai conversar um pouco com eles sobre como foi a criação. E bom, primeiramente queria agradecer a presença de vocês. Eu queria perguntar primeiro como foi a ideia de criar uma competição desse estilo aqui em Curitiba. A gente estava jogando bola assim e tal. Daí a gente começou a pensar sobre empreender mesmo e o que a gente poderia fazer. E tava tendo um campeonatinho de futsal assim rolando. Daí logo a gente tem outras ideias de planos, a gente sempre buscou inovar com alguma coisa, a gente sempre teve essa mente. A gente estava pensando realmente em como fazer um campeonato legal, só que tem que ter alguma diferenciação para não ser só mais um. Daí a gente tentou Kings League e arriscamos, né? Daí deu certo. No início a gente queria fazer só para campeonato com atléticas de faculdade. Exato. No início a gente foi buscando as atléticas da Federal, nós três da PUC também. Na Federal. Aqui na PUC também a gente entrou em contato com algumas e aos poucos foi criando o interesse dos times. A gente também teve, acho que a gente foi uma mudança pra gente também. Foi o primeiro influenciador, né, que entrou, que foi o FutePro. E ali também mudou um pouco pro nicho de internet, veio mais gente ali da bolha de futebol de Curitiba atrás de saber o que era o Royal Cup. Cara, é bem complicado, porque vocês devem imaginar, não é barato fazer um campeonato do tamanho que a gente está fazendo. Então a nossa principal dificuldade mesmo foi a financeira no início. Foi achar os patrocinadores, como que a gente ia veicular isso, como que a gente ia fazer essas trocas dos nossos serviços com os patrocinadores também. Mas daí a gente conseguiu achar um patrocinador, que foi a R-Sports, daí eles queriam entrar com um time. Daí eles colocaram o time deles. Daí a partir deles entrou o FutePro deu uma escalada, daí foi acontecendo tudo naturalmente, então dificuldades para achar time. No início era uma preocupação mais com os atléticos, depois quando abriu mudou o patamar assim mesmo e foi crescendo. E sobre, vocês falando um pouco de patrocinadores, eu queria saber como foi apresentar o projeto para eles, né? No início foi mais questão de networking mesmo, assim. Então era, por exemplo, a gente se aproximou de alguns times, o Tanque, por exemplo. O Tanque ajudou a gente a fechar com a Pontes Esportes, que é do uniforme. Então foi mais essa rede de contatos. Questão de não foi tão fácil achar patrocinadores, inclusive a gente não tem muitos. Realmente como ele falou das dificuldades financeiras, a gente está captando ou investimento próprio nosso ou alguns pequenos investimentos com patrocinadores, então não é algo considerável ainda. A gente está estudando o porquê e também para tentar melhorar isso, né, óbvio, mas é todo complexo, tem tudo por trás. Para patrocinadores maiores, para pessoas até de um pouco mais de idade, é difícil entender esse conceito de internet, de Kings League, é tudo muito novo. Então a gente está realmente trabalhando para ter uma credibilidade da marca, para que os patrocinadores entendam o nosso futuro e sintam confiança também no nosso trabalho. Como vocês avaliam o nível técnico do campeonato até aqui, se vocês pretendem que isso cresça nos próximos anos? Creio que fora a Kings League a gente tem realmente os melhores atletas dessa categoria no Brasil, mas em relação ao nível técnico a gente sentiu uma subida muito grande da primeira para a segunda edição. Times que já têm nome aqui em Curitiba estão começando a entrar, atletas de muitos nomes já começaram a jogar. Até nesse sábado a gente teve o Gabriel Pastucci, que é ex-atleta da Fúria, jogou pela KWR. A gente vê que no futuro, uma das nossas ambições é fazer amistosos com os times da Kings mesmo.
Só que para isso a gente realmente precisa ter um nível técnico trabalhado e tudo, é isso que a gente visa pro futuro. Os melhores jogadores de futsal hoje profissional de Curitiba estão jogando a Royal Cup. Óbvio que não 100%, mas a gente tem atletas desse calibre. Então, na primeira edição que aconteceu, que pra gente primeiro querer fazer só com atléticas, teve um nível muito desparelhado. Jovens estão participando bastante, então categoria de base, tem alguns moleques do Paraná que jogam pra caramba, que estão jogando lá, então do Operário, exato, de outros times também. Então tá escalando, então a gente precisa acompanhar isso também, porque a Kings também está crescendo. Tem muitos anos ainda pela frente, eu queria entender quais são os próximos planos, projetos, se vocês têm algum planejamento de estender o campeonato para mais regiões do Paraná, por exemplo, né, que é a galera mais local aqui. Quais são os projetos? O padrão que a Kings League está seguindo é para virar como se fosse uma CBF. Hoje a CBF tem estadual, regional, nacional. A Kings League tá caminhando em passos pequenos para isso também. Eles já tiveram um mundial de seleções e de clubes, duas vezes, acho, de clubes. Aos poucos eles estão construindo algo que eu acredito que vai virar federações estaduais. A ideia, pelo menos nossa aqui, é que a gente tente dominar o Paraná o quanto antes, para que quando eles cheguem aqui a gente já possa fazer uma parceria e algo a mais, e além, sabe? Em planos para o futuro, assim, a gente quer trabalhar muito com crianças, público infantil, até para construir e popularizar a modalidade por Curitiba mesmo, e a gente quer também dar oportunidade para os jogadores. Acho que esse é o mais importante desde o início, a gente tinha essa visão. Eu acredito que a gente vai ser uma porta de entrada muito grande daqui 6 meses, 1 ano para a Kings League, pelo menos para o draft da Kings League, e levar jogadores para lá também é um dos nossos objetivos. Como ele falou, a gente tem muito projeto para o futuro. A gente já tem o trabalho com as crianças que a gente fez com a Escolinha do Trieste em parceria. A gente tem a seleção Royal Cup, que agora vai começar a ter os treinos para a gente realmente buscar um amistoso com os times da Kings, com o Daniel Rezende, que é nosso embaixador também, fazendo essa ponte. No momento a gente realmente está pensando em se estabelecer como marca, para no ano que vem trazer 2 splits muito bem feitos e buscar também a parte da regionalização, buscar espalhar pelo Paraná, trazer equipes do Paraná inteiro. 2 splits no ano que vem, regional, mas que nem você falou, é uma modalidade que está crescendo e tem muito futuro para expandir. Agora passando a bola um pouco para os presidentes do Astra, estou aqui com o Guilherme e com o João. Eu queria saber, primeiramente, qual a função de vocês dois dentro do clube como presidente hoje em dia. E eu cuido ali da parte do time mesmo, né? Questão de contratação, treino, amistoso, é comigo e com o Arthur, que é outro presidente. Minha função hoje no time é ser diretor, cuidar mais da parte financeira, mais dessas partes assim, não cuido tanto de jogadores, de treino, esses negócios, é mais da parte dos dois. E assim, qual é o maior desafio que vocês podem hoje falar, que é comandar e dirigir um clube, né? Qual é o maior desafio disso tudo? E o primeiro desafio é você montar um time do zero, né? Que a gente começou com amigos e aí a gente foi subindo o nível, foi conhecendo mais pessoas, fazendo amistosos, estamos recrutando outros jogadores. Agora, atualmente, é conseguir unir a rapaziada para fazer um treino, um amistoso, por exemplo. Mudar de trabalho dificulta muito, sabe? Daí você ter jogo sábado, tem que treinar sempre na quinta à noite, amistoso na quinta também. Tem muitos novos jogadores que tem muita coisa pra fazer na vida, tem muito treinos além, tem muita coisa e tipo assim, nosso jogo sábado, daí às vezes tem um treino na terça, um amistoso na quinta, então é muito difícil unir todo mundo, achar um lugar apropriado assim, sabe? Queria saber agora do João um pouco sobre como foi essa transição do Astra, que era um time de colégio e depois acabou entrando na Royal Cup, questão de contratações, vocês começaram com um time que vocês já jogavam no colégio antes ou com alguns amigos e agora prosseguindo no split principalmente. São muitas contratações novas, um time totalmente mudado. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente montou um time inicialmente e aí um conhecia um cara bom, outro conhecia outro cara bom, a gente foi fazendo uns amistosos e selecionando o time aos poucos. E aí a gente chegou na primeira Royal Cup, perdeu o primeiro jogo e aí a gente foi para uma fase de repescagem. A gente passou por alguns perrengues, assim, sabe, em questão de nível técnico mesmo. Mas para esse segundo split a gente teve um trabalho de um scout bom, a gente selecionou jogadores que tiveram na última edição da Royal Cup. A gente vê que a rapaziada está cada vez mais se motivando para jogar isso, então a gente está conseguindo subir o nível com jogadores do futsal. E perguntando para você, né, que é o presidente, a gente queria saber qual que é a experiência de você, de bater um pênalti de presidente, que eu acho que é uma das maiores marcas, né, desse modelo. Qual que é a sensação de você estar ali frio no jogo, por mais que você tá tenso, mas frio, né, tipo, fisicamente falando, como que é essa sensação? Então, na primeira edição eu fui bem, mas nessa aqui tava meio complicado. Eu errei o primeiro jogo, acabei complicando o time
Na classificação eu errei o primeiro pênalti e na última edição eu tava muito confiante. Uma união boa no vestiário, todo mundo muito amigo, correndo um pelo outro. E daí eu sempre entrava pra bater o pênalti sem pressão nenhuma, assim, sabe? Porque eu sabia que meu time ia dar conta do recado. Então eu pensava assim, pô, num jogo sem pênalti presidente, meu time vence. Queria perguntar agora um pouco pro Guilherme, você que veio de fora do time, como que foi esse seu interesse de investimento? Eu já tive um contato, João, e a gente sempre mantinha um contato e tal. Teve um dia lá que no churrasco que a gente tava, eu já acompanhava, já tinha ido na Royal Cup. Daí nisso me despertou assim, bem nas quartas de finais da primeira edição da Royal Cup. Uns dias antes a gente conversou e a gente conseguiu se entender, chegamos num acordo que ficou bom pra todo mundo e fui ali eu comecei a seguir, porque eu tava meio parado, querendo já investir em alguma coisa, tocar, ajudar muitas pessoas também, então eu acabei entrando ali. E a gente tá tocando. Como você, acho que da parte mais financeira do clube, imagino que tenha sido você que tenha tido contato com patrocinadores, né, com essas conversas. Como que foi também esse contato? Foi difícil? Foi mais fácil do que você imaginava? Demandou um tempo, porque assim, você chegar num cara só falar, patrocina meu time, tô com um time ali, não é assim. Mas assim, eu pensava que era muito mais fácil ter um patrocinador no time, mas cara, demanda um tempo aí, você tem que saber ter uma conversa com o cara. Se eu puder complementar nesse ponto, uma estratégia que a gente usou foi anunciar a camisa. E aí eles compraram a ideia de ter o nome na camisa, a gente mostrou quanto o pessoal estava se interessando pela modalidade. Perfeito, agora eu agradeço a presença do Felipe, do Cauã, do João e do Guilherme. Muito obrigado aí por ter cedido essa entrevista pra gente, a gente fica muito feliz com a presença de vocês. A dopamina é um neurotransmissor crucial, que não serve apenas para o prazer. Psicólogos enfatizam que a dopamina está por trás da busca por recompensas e que desequilíbrios em seus níveis podem levar até a problemas de saúde mental, como vícios ou apatia, já que o cérebro se acostuma com a gratificação instantânea e perde a sensibilidade a prazeres mais sutis ou de longo prazo. Piquet analisou que seus filhos, assim como outros jovens, tinham dificuldades de acompanhar uma partida de futebol por completo, exceto em momentos cruciais. A Kings League representa uma grande revolução no futebol tradicional, juntando elementos importantíssimos para o entretenimento, o esporte, o show e a interatividade digital. O sucesso da Kings League é adaptado de acordo com o público. A nova geração de torcedores, os jovens, buscam conteúdos mais rápidos, mais envolventes e mais adaptados com as redes sociais. As partidas são curtas, mas com ritmo acelerado. E as regras são muito mais dinâmicas e imprevisíveis com relação ao futebol tradicional. Além disso, a Kings League reúne ex-jogadores, criadores de conteúdo e jogadores de futebol profissional que ainda atuam. Essa combinação é estratégica, pois o público gosta de ver ídolos que geralmente eles veem pela TV em conteúdos digitais. Um bom exemplo disso é a presença do Neymar, que é presidente da FUT. Por fim, há a questão da acessibilidade. A Kings League é jogada em um formato de futebol de 7, sendo de uma forma mais leve, tudo é pensado para ser divertido e fácil de... Depois de tudo isso, é claro que a lição que fica para nós consumidores é que as coisas mudam. O futebol, esporte consolidado há tanto tempo, está em um momento de mudança e de uma maneira muito rápida. Fica para nós a lição de que o mercado e as indústrias estão se atualizando cada vez mais rápidos e atingindo universos que muitos diriam que eram inatingíveis. A nova geração precisa estar atenta a novas tendências, pois o fenômeno da Kings League nos ensina a enxergar o novo não como o fim de uma era, mas o início de outra, pois afinal, o novo sempre vem.